E o Clube de Regatas do Flamengo prepara terreno para nova investida pelo meio-campista Dela Cruz do River Plate da Argentina, revela jornalista. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre uma série de reuniões que a diretoria do Flamengo, mais precisamente Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, tem uma série de reuniões nesse início de abertura de janela de transferências, envolvendo novas contratações e também renovações de contratos no Flamengo. Situação envolvendo Bruno Henrique e Everton Ribeiro, situação envolvendo chegada de novos reforços como Dela Cruz, Claudinho. Não está descartada também a chegada de mais um zagueiro para reforçar o plantel. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo Pedro, rapaz. Jorge Jesus, mais uma vez, vem aí querendo tirar jogadores do Flamengo. Nova proposta pode chegar até Pedro do Al Hilal da Arábia Saudita, time que hoje tem como técnico Jorge Jesus, e o Flamengo não pode nem pensar em negociar o Pedro, hein? A gente vai ser sincero aqui, vou falar isso com vocês. Marcos Braz não descarta a saída do lateral direito Guilherme Varela. E por que o Flamengo pode negociar Guilherme Varela? Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, dá essa moral pra gente, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. E eu já começo falando sobre a situação envolvendo o lateral direito Guilherme Varela. O vice-presidente de futebol Marcos Braz, em entrevista coletiva na apresentação do novo reforço, o atacante Luiz Araújo, nesta última segunda-feira, ele falou sobre a situação do nosso lateral direito Guilherme Varela e deixou claro que não está descartada uma eventual saída do uruguaio do nosso Mengão queridão. Jogador que não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli. Lembrando que no jogo contra o Alcas, agora no meio de semana, o Jorge Sampaoli, quando foi substituir o lateral direito Wesley, ele optou por colocar Fabrício Bruno, tendo o lateral no banco de reservas, o Guilherme Varela. E o jogador já teve uma reunião com o treinador, e o treinador já deixou claro que está aí livre para procurar um novo clube, uma nova equipe. Não é que o Guilherme Varela vai deixar o Flamengo agora, só que o Jorge Sampaoli não vê em Guilherme Varela as características que ele realmente quer em um lateral como o Wesley e também como o Mateuzinho, que está retornando, se recuperando, está em fase final de recuperação depois de uma lesão na tíbia, passou por cirurgia, está se recuperando, está em reta final de recuperação, e com isso Guilherme Varela pode se tornar a terceira opção na fila aí do técnico Jorge Sampaoli para a lateral direita. E o vice-presidente de futebol Marcos Braz, nesta última segunda-feira, entrevista na apresentação do atacante Luiz Araújo, ele falou o seguinte: para mim, não tem absolutamente nada. Essas conversas entre técnicos e jogadores sobre se serão aproveitados ou não, acontece sempre. Varela é um jogador de Copa do Mundo e de seleção uruguaia. Está dentro do nosso elenco. E se o jogador demonstrar insatisfação, a gente constrói, ou seja, resolve a situação. Disse aí o vice-presidente de futebol Marcos Braz, nesta segunda-feira, como já mencionei na entrevista coletiva, na apresentação do atacante Luiz Araújo. Então, assim, não está realmente descartada a saída de Guilherme Varela, né? Guilherme Varela, que é lateral direito da seleção do Uruguai, lateral direito de Copa do Mundo, jogador do nosso Mengão queridão, e mais não é muito aí aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você realmente negociaria Guilherme Varela ou manteria Guilherme Varela no nosso plantel? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, e agora vamos falar sobre a situação envolvendo reuniões que o Flamengo tem pela frente. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel têm uma série de reuniões nos próximos dias, nesse início de abertura de janela de transferência. Mesmo com a chegada de Luiz Araújo, Alan e também Agustín Rossi, o Flamengo não vai parar só nesses 3 reforços nessa janela de transferência. O Flamengo promete ir com tudo no mercado da bola, tanto para contratar novos reforços
mas também para aproveitar agora e renovar contratos. E com isso o Flamengo já tem reuniões marcadas para os próximos dias, principalmente sobre a situação envolvendo Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Lembrando que ambos os atletas têm contratos se encerrando com o Flamengo até o próximo dia 31 de dezembro deste ano, ou seja, final do ano o contrato de Bruno Henrique e Everton Ribeiro se encerra com o Flamengo. E neste momento, tanto Bruno Henrique como Everton Ribeiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. A informação que recebemos é que o Flamengo terá uma reunião marcada tanto com o Everton Ribeiro como o Bruno Henrique para poder tratar sobre o assunto de uma renovação de contrato para os jogadores continuarem a partir de 2024 no mais querido Brasil. E a gente torce muito por isso. A gente sabe que Everton Ribeiro e Bruno Henrique ainda dá para jogar mais uma temporada no nosso Mengão Queridão. Bruno Henrique tá voltando agora de lesão, tá voltando muito bem, fez as duas últimas partidas muito bem contra o Alcas e contra o Fortaleza. Então assim, o Bruno Henrique vem voltando a jogar bem e o Flamengo precisa abrir o olho. Everton Ribeiro, por outro lado, também é outro jogador que também tem gás para ser queimado no nosso Mengão Queridão. O Corinthians aí está de olho no Everton Ribeiro, o Flamengo precisa realmente ficar ligado nessa parada, não pode vacilar. E com isso, já tem reuniões marcadas para os próximos dias e vamos torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão Queridão. Entre essas reuniões, o Flamengo também vai seguir focado em novas contratações. Como eu já mencionei, além de Luiz Araújo, Alan e Agostinho Rossi, o Flamengo pretende reforçar mais o seu plantel ainda nessa temporada. E com isso o Flamengo já vem preparando uma nova investida pelo meio-campista Claudinho. A informação que temos, que o Zenit definiu um valor de 30 milhões de euros, aproximadamente 156 milhões de reais, para vender Claudinho ao Flamengo. Esse preço é quase o dobro do que a diretoria estava disposta a investir pelo jogador. 94 milhões de reais, 18 milhões de euros, era o valor que o Flamengo realmente aí já estava preparado para apresentar o Zenit da Rússia. Mas o negócio agora ficou totalmente, ao contrário do que o Flamengo imaginaria que poderia contratar Claudinho. 30 milhões de euros, valor definido pelo clube russo, muita grana aí, não sei se valeria a pena, mas eu sei que sabemos que Claudinho é um baita jogador, mas quem sabe aí realmente, chegaria para reforçar o nosso Mengão Querido e faria aí uma boa contratação. Não sei. O que você acha sobre a situação envolvendo o Claudinho? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Informação quente sobre Dela Cruz. Dela Cruz, o Flamengo prepara terreno para nova investida em Dela Cruz. Segundo as informações trazidas pelo jornalista Vene Casagrande, é que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, seguirá em contato com Dela Cruz de olho na janela do fim do ano. Na visão da diretoria rubro-negra, a possível contratação de Claudinho não impediria a vinda do uruguaio, já que na horta dos gestores do Flamengo os dois se complementam em campo. Nesta segunda-feira, Marcos Braz falou sobre o atleta do River Plate e ele falou o seguinte: é uma outra negociação que o Flamengo entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River sentou em cima da multa, que é perto de 16 milhões de dólares, e o Flamengo entende que isso não é razoável pagar. Ou a gente parte para uma negociação, ou se não houver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem. Simples assim, disse aí o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Lembrando que o Flamengo chegou a oferecer ao River Plate 8 milhões de euros, 42 milhões de reais na cotação atual por Dela Cruz. O jogador havia acertado as bases salariais com o Mengão Queridão, mas precisava da liberação do time argentino, o que não aconteceu. E daí então o time argentino passou para as oitavas de final da Copa Libertadores da América e atrapalhou os planos do nosso Mengão Queridão. Lembrando que o River Plate tinha deixado claro, se avançasse para as oitavas de final da Libertadores, não negociaria Dela Cruz. E agora, vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo não conseguindo Dela Cruz nessa janela de transferência, o Flamengo já vem preparando o terreno para a próxima janela de transferência no final do ano, segundo o jornalista Vene Casagrande. Beleza? Bom, a gente vai seguir focado com tudo, mas tem outra informação quentíssima sobre a situação envolvendo o nosso centroavante Pedro. Pedro, que o Al Hilal
enviou uma proposta para Pedro de 6 vezes o salário que o atleta recebe hoje no Flamengo. E o Flamengo precisa ficar de olho, o Flamengo precisa, na verdade, abrir o olho. O Flamengo não pode vacilar. Isso porque, por outro lado, o Pedro quer continuar no mais querido Brasil. O Pedro não pretende deixar o Flamengo, o futebol brasileiro, neste momento. E recusou prontamente essa proposta. Lembrando que essa é uma pedida do técnico Jorge Jesus. Jorge Jesus, que recentemente assinou com o Al Hilal da Arábia Saudita até o meio do ano 2024 e pede reforços na equipe da Arábia Saudita. E um desses nomes é o de Pedro. Pedro que poderia receber aí 6 vezes mais do que ele hoje recebe no Flamengo. Mas o Pedro recusou. Então assim, o Flamengo precisa ficar de olho. O Flamengo precisa segurar os nossos principais jogadores nessa temporada. O Flamengo que vem aí agora, né, realmente eu posso dizer assim, né, outro nível em relação a alguns jogos atrás. O Flamengo vem jogando muito bem, o Flamengo vem aí realmente mudando seu patamar de futebol dentro de campo e vender atletas importantes nessa altura do campeonato, meus amigos. Não vai dar certo, não vai dar certo. O Al Hilal, o time de Jorge Jesus, ofereceu um salário 6 vezes maior do que o camisa 9 recebe no Flamengo. Porém, mesmo diante dos altos valores, o atleta recusou a oferta da equipe da Arábia Saudita, que não descarta enviar uma nova oferta. Não descarta enviar uma nova oferta com ajuste nos valores. As informações foram divulgadas pelo GE. Então o Flamengo fica de olho, Mengão. Não pode vacilar nessa situação do Pedro, hein? Não pode vacilar. O Flamengo já tem outros atletas aí que estão sendo cobiçados pelo futebol europeu, como é o caso de Matheus França, situação envolvendo Gabigol, mas até o momento ainda não tem nenhuma proposta na mesa da diretoria do Flamengo. E quando chegar, precisa ser avaliada e realmente aí, né, se dependendo aí da situação, recusada prontamente. Essa é a minha opinião. Gabigol e Pedro não pode deixar o Flamengo neste momento. Essa é a minha opinião. O que você acha? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? Tamo junto. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.